Olá, boa tarde, tudo bem? Então, legal. Hoje a gente vai entrar justamente na gestão do portfólio da gestão estratégica de marcas, né? Na aula de segunda-feira, a gente falou muito sobre posicionamento e eu quero hoje, antes de falar sobre gestão de portfólio com vocês, falar sobre um tema importante, que é um tema prévio, que é a questão do branding, né? Até para colocar um pouco para vocês a diferença entre o que é posicionamento e o que é branding. Então, a agenda de hoje vai ser falar sobre branding. Depois a gente fala sobre a gestão do portfólio de marcas e depois a gente vai fazer de novo um estudo de caso, um outro estudo de caso para poder fechar o assunto de hoje, tá? O que eu peço de novo para vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário, qualquer contribuição, fiquem à vontade para falar comigo. Infelizmente aqui eu não consigo estar vendo o tempo todo o chat, né? Então se vocês puderem abrir o microfone, é melhor para mim do que eu tentar ficar vendo o chat enquanto eu vou fazendo aqui a conversa com vocês através dos meus slides, tá bom? Mas vamos lá. Uma pergunta para vocês importante, né? A segunda-feira a gente falou muito sobre posicionamento. E quem pode me dizer, em poucas palavras, o que é o posicionamento de uma empresa, de uma marca ou de um produto? Acredito que seja a estratégia para que você crie uma reputação a partir exatamente dessa postura que você adota para a proteção, divulgação da sua marca. Acho que isso é posicionamento. Legal, Henrique. Mais alguém quer comentar um pouquinho também? Como o Henrique falou, posicionamento é uma estratégia de fato, né, muito importante no marketing, aonde a gente busca sempre um atributo, uma vantagem competitiva. Então lembre lá daquele exercício que a gente fez do Kahoot, né, que a gente viu a época, inovação, Natura com sustentabilidade e por aí vai. A gente busca um atributo, uma vantagem competitiva da empresa e foca todos os nossos esforços de branding, gestão de marcas, que é a mesma coisa, né, que a gente vai falar sobre isso hoje, e também depois qualquer ação tática da companhia, tá? Então isso para nós é algo fundamental. E aí você tem do outro lado então o branding, né? E aí eu quero justamente deixar claro para vocês qual a diferença entre uma coisa e outra, porque às vezes, né, alguns autores até se confundem um pouco, acabam misturando as duas coisas. E na verdade eles não são iguais, tá? Então, como eu falei, enquanto o posicionamento é você focar no atributo, né, da marca, né, e a partir dali criar toda uma estratégia, o branding é como você faz a gestão da marca a partir daí. E como é que você faz isso? Você, por exemplo, né, um fator muito importante dentro da gestão de marca é você criar uma identidade de marca. Não estou falando que identidade visual não, tá? Estou falando justamente aqui de você criar um conceito para aquela marca, baseado no seu posicionamento, para depois que você criar eventualmente um tom de voz, ou seja, como você vai falar com os seus consumidores, com os seus potenciais consumidores. A própria questão do nome da marca passa pela gestão do branding, o seu logotipo, o seu slogan, o próprio registro, a proteção da marca, que eu falei para vocês na aula passada, né, que apesar dos marqueteiros, né, não se preocuparem muito com isso, mas faz parte, deve fazer sim, do brand, ou seja, da gestão de marcas, né? Questão também do trade dress, associações que você cria com a marca, por exemplo, você cria uma associação com alguma personalidade ou com alguma outra marca que você faz, de uma outra empresa que você faz alguma associação, também isso é importante, tá? E uma outra coisa importante que a gente vai falar mais para o final da aula de hoje são sobre as extensões de marca que você pode fazer, que já faz parte da nossa gestão de portfólio, tá? Então, na verdade, o posicionamento e branding não são coisas conflitantes, mas sim coisas complementares. Ou seja, a partir do posicionamento, do atributo que eu elegi, eu vou fazer uma gestão da minha marca, de todas as atividades relativas àquela marca. Da mesma forma também que eu posso fazer uma gestão do meu produto, né? Então, quando vocês viram comigo na segunda-feira o lançamento do iPhone, né? O iPhone, ali o próprio Steve Jobs falava muito para a questão da inovação da época, era atributo que eles têm muito forte, né? E a partir dali criou um produto, né? Que ali deu toda a gestão para ele de como ele posicionou aquele produto. Mas depois ali ele começou também a ter a sua gestão de marca, tá? Então você pode, a partir do posicionamento, fazer gestão de outros ativos, né, que a gente tem no marketing, tá? Entre o produto, por exemplo. Tá claro? Podemos avançar?
Para ficar mais claro ainda, eu queria trazer para vocês, acho que um dos casos mais sensacionais que tem de posicionamento e depois gestão da marca, de branding, que é o caso da Dove, né? Eu não sei se vocês conhecem, vocês sabem, mas a Dove não é uma marca nova, não. A gente aqui no Brasil conhece ela desde 94, 96, mais ou menos, se não me engano, né? Mas ela surgiu nos Estados Unidos na década de 50, como sabonete, inspirado, na verdade, em um sabão que os soldados da Segunda Guerra utilizavam, né? Com uma substância que ajudava deles no tratamento de feridas, de queimaduras e assim por diante. E ela passa toda a história dela, praticamente, né, durante 40 anos, baseado muito nesse produto, né? Até que, no início dos anos 2000, eles criam, né, uma campanha, né, baseada num posicionamento muito forte, né, que eles chamaram da Real Beleza. Então, o mundo inteiro da moda, dos cosméticos, se baseavam muito na, naquele, na mulher Barbie, né? Ou seja, com alguns estereótipos, né? Quando, na verdade, né, eles fizeram até uma pesquisa e eles verificaram que a grande maioria das mulheres não se sentiam verdadeiramente belas, né? Dizem que tem até uma lenda, né, no mercado, né? Eu não consegui confirmar isso de fato, mas que esse aqui, que está aqui aparecendo para vocês, foi o briefing que eles fizeram para a Ogilvy, que é a agência deles. Então, foi apenas 3 linhas, né, que eles mandaram para a Ogilvy, e a partir daí a Ogilvy criou a campanha. Normalmente um briefing a gente faz com 10, 15, 20 páginas, né? Então, eu queria passar para vocês um vídeo de 3 minutinhos que fala um pouco sobre o início dessa ideia dessa campanha, né, dessa nova estratégia deles para a marca. Depois a gente conversa um pouco para exercitar o que eles fizeram a partir daí, tá? I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm gonna ask you some questions about a person you met earlier, and I'm gonna ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Vejam, eles pegaram, né, um atributo, né, a questão da diversidade, né, e a partir daí criaram todo um desenvolvimento da marca,
que mudou completamente como as pessoas viam a marca Dove. Isso permitiu, inclusive, a eles mudar seu posicionamento, né? Criar outras extensões de linhas. E isso acabou, na verdade, passando pelo mundo inteiro, né? Então, esse acho que é um caso bem legal para a gente ilustrar, né? Porque você parte realmente de uma estratégia de posicionamento, né? Onde as pessoas, né, viam, né, a questão da beleza de uma forma, e eles mudam completamente isso, né? Isso muda, por exemplo, como é que eles depois começaram a trabalhar seus produtos, as suas publicidades, os seus materiais de ponto de venda, né? A sua própria marca, né? E até uma pergunta que eu faço para vocês, né? Vejam, estão falando sobre um posicionamento que eles utilizaram, né? Que ninguém utilizava, que era a questão de você usar essa questão da diversidade, né? Diversidade da beleza feminina. Depois, inclusive, passaram isso também para a beleza masculina, né? É uma ideia, né? Mas que depois outras empresas começaram a usar isso, né? Não era comum. Tem que pegar aqui no Brasil mesmo. A Natura mesmo, né, tem feito, né, campanhas nesse sentido, né? É possível, de alguma forma, conseguir proteger isso, né? Ou criar algum mecanismo onde isso seja mais vinculado a ela, né? Porque a partir do momento que ela criou isso, né, outras empresas começaram a utilizar isso como também os seus próprios posicionamentos. Aquilo que ela criou no passado, ela começa, na verdade, a se diluir, né? Voltando ainda para falar da Natura, né? A gente teve um caso agora recente, Natura, falando também sobre diversidade, né? Diversidade, na verdade, de gênero, onde quem começou esse assunto foi o Boticário, né? Mas ela na verdade, criou, né, uma questão tão importante esse ano, que aí o Boticário ficou em segundo lugar nessa história, né? Ou seja, como é que a gente consegue fazer isso? É possível? Ou seja, é possível a gente conseguir, de uma forma, ter essa proteção ou não? Uma coisa que a empresa, na verdade, tem que sempre estar renovando e martelando que é dela e não dos outros. O que vocês acham? Eu posso começar? Gustavo, eu acho complicado esse tipo de proteção, né, porque é claro que todo o material realizado aí, você vê as embalagens, você vê a marca em si, você vê o direito de imagem da pessoa fotografada, com direito de autor do fotógrafo ali, perfeito, mas existe um conceito, né, que está sendo imposto pela marca. Uhum. E este conceito a gente não consegue proteger, né? Sobretudo do ponto de vista, se a gente levar em consideração a lei de direito autoral, a gente fica com a questão do conceito bem vago, né? Então, ficaria mais ou menos como quando a gente vê, por exemplo, estamos próximos do Outubro Rosa e verificaremos uma série de prédios ao longo da cidade de São Paulo que terão as suas luzes rosas chamando atenção para a causa. Não sei. Cone. Tem mais alguma? Pode falar, Cone. Eu acho que uma vez muito bem definido o conceito, e esse conceito sendo atribuído àquela marca, a gente consegue defender os direitos autorais desse conceito, principalmente alegando plágio, alegando uma concorrência desleal, e também da possibilidade, se eu não me engano, eu não estou 100% certa disso, mas também de proteger o conceito, o roteiro da campanha publicitária na Biblioteca Nacional, não? Que aí seria uma das formas de eu garantir anterioridade para o conceito, dizer que esse conceito pertence a essa marca. Eu já tive alguns casos dentro do portfólio de marcas que eu trabalho numa indústria de laticínios e a gente tem uma campanha que foi o boom nos anos 90, que o Brasil inteiro conhece, e já tiveram outras indústrias de laticínios tentando, de alguma forma, indireta ou diretamente, tentando direta ou indiretamente plagiar, e a gente conseguiu justamente porque estavam tentando copiar nosso conceito publicitário. Eu só questiono a questão com relação à característica, ao plágio propriamente dito, até concordo.
Com relação ao conceito propriamente dito, a própria lei fala que o conceito não é protegido. Gustavo, eu até me coaduno com o pensamento da colega. Eu também já tive uma situação parecida, em que a gente também fez o registro das expressões de propaganda, mas não pelo direito à propriedade intelectual, mas utilizando o direito autoral. Então, assim, o roteiro da campanha, de toda a campanha publicitária, as expressões de propaganda, a gente consegue sim proteger pelo direito autoral. E vocês fizeram na Biblioteca Nacional também? Essa proteção. Sim, a gente fez na Biblioteca Nacional, além de, assim, toda a campanha publicitária que a gente tem, quando é em vídeo ou quando é, por exemplo, em revista, a gente sempre guarda ou o vídeo ou as peças da campanha publicitária. O direito autoral independe de registro, né? A gente faz o registro mais tarde, mas se você tem a data de você consegue ir pelo direito autoral e sim utilizar o conceito da concorrência desleal. Exato. Eu posso meter meu dedo na discussão? Claro. Melhor você desligar o áudio teu, para não dar microfonia. Então, eu acho, aqui é minha opinião, né, para a gente formatar, né, um pouco na questão da gestão desse portfólio. A gente sabe realmente que legalmente ideias não são protegíveis por nenhum campo, né, nem direito autoral, nem propriedade industrial. Mas a construção dessa ideia de forma que ela se torne um material de direitos autorais será protegido, independentemente de registro, mas também, acho que foi a Bianca que tocou num ponto, que é o que eu queria ressaltar. Eu vejo que pode ser protegido também pelo caminho da concorrência desleal, porque se eu pegar um atributo, não sei se eu estou falando correto, depois o Gustavo me corrige, né? Mas se você pegar um conceito, uma ideia, né? E aí você discorre todo sobre ele, constrói toda a sua imagem de marca, atrai consumidores para ele por causa de todos esses... Depois o Gustavo coloca os termos corretinhos, mas enfim, essas ideias, esses conceitos, esses atributos que se criou. Então, você atrai consumidores que gostam daquela mesma ideia, né? Que gostam daquela ideia. Aí vem um outro, e o teu concorrente, e chupinha aquela ideia, né? Desvia, pode até vir a desviar o seu cliente, pode diminuir a distintividade dessa teu diferencial. Eu acho que a gente deve ver isso com, né, todas as proteções possíveis, trade dress, da campanha, etc. e tal, mas também ver dentro do campo da concorrência desleal, e não podemos esquecer do CONAR, como um órgão que poderia estar em defesa desse uso indevido desse... O Gustavo corrige os termos, eu devo provavelmente estar falando errado, desses brandings, desses atributos, desse posicionamento, né? Mas é o papel do CONAR ali na publicidade, né? Defender. Então, por exemplo, eu não consigo imaginar uma outra empresa de leites usando os bichinhos. Se vocês são jovens, talvez não vão lembrar, mas quem é um pouquinho mais velho, não consigo, né? Aqueles animaizinhos, aquelas crianças vestidas de animaizinhos. Cone, e a gente ganhou no CONAR. Foi o CONAR. Era isso que você estava falando? Então, pois para mim é uma usurpação de eu não posso chamar de trade dress, porque eu tenho uma visão que trade dress é o layout da imagem, assim, mas é um conceito mesmo. Que pode desviar a clientela. E provavelmente, se você faz uma pesquisa, que é um negócio que acho que eles vão falar depois, lá o Gustavo, você vai comprovar que desviou a clientela, né? E diluiu aquele conceito. Agora, também eu acho que está embutido nisso a ideia de distintividade.
Não é um conceito qualquer. Então, mulheres fazendo propaganda toda de biquininho, de bonitona, lindona, de cerveja. Tem distintividade, todo mundo faz isso. Já está no comum, né? Agora, botar um monte de bichinho vendendo leite, isso, na época, pelo menos, né? Eu vejo até hoje, é distintivo. Entendeu? Então, eu acho que depende da construção toda, né? Uma propagandinha lá com um bichinho, é uma coisa, mas uma construção toda feita, trabalhada, porque eles têm várias estratégias aí, eu não acho legal. Olha, me desculpem, eu sou filha da Natura, que eu trabalhei lá, quem não sabe, mas eu acho que foi um aproveitamento parasitário aí, o que a Natura andou fazendo nessa última conceito aí, porque isso daí tinha, para mim, era Boticário. Mas também o Boticário parou de explorar, né? Eu acho que também tem isso. Talvez ele deixou... Então, deixa eu pegar o gancho agora para comentar. Agora, do meu lado do marketing. O problema, realmente, a gente vai falar muito sobre isso hoje, é a questão da continuidade, da consistência. Tem muita empresa, né, que lança uma campanha fenomenal, né? Eu falei isso na aula passada para você, que trabalha na Pirelli, né, na Fiat também era muito assim, que lança realmente um conceito muito importante, depois se esquece, né? E aí outro se apropria disso. Então, na minha visão, né, do marketing, do meu lado, né, eu acho importante a consistência para estar sempre martelando na cabeça do consumidor, porque isso evita, né, que, independente de uma proteção, né, de uma possível proteção, as pessoas, né, acabarem achando que é o outro que fez isso, não você. Lembre do que eu falei na aula passada, que é importante você ser o primeiro, né? E esse importante você ser o primeiro, é importante estar sempre martelando, né? Aquilo que o Steve Jobs falava, o lançamento dele da época era inovadora, e depois que ele se apropriou do conceito de smartphone, né? Ele acabou, mudando a história, né? A Apple não foi quem inventou os smartphones, né? Outras tinham aparecido. Mas ele conseguiu se apropriar tão bem daquilo, que aquilo virou uma verdade absoluta. E no mundo da publicidade, as verdades absolutas mudam de lado, né? Então, eu tenho o meu lado, né, do lado do branding, do posicionamento, que do meu lado, né, é importante essa consistência e você está se martelando. E a Dove tem feito isso ao longo da história dela, apesar da Natura estar fazendo também, e outras empresas também procurarem fazer, mas sempre vai estar colado a ela, né? Agora, tem outras que acabam esquecendo. E aí, realmente, que acaba acontecendo esse prejuízo de a outra empresa apropriar do conceito, que viu que deu certo, e aí, a hora que a empresa viu que aquela que criou, já tarde demais, né? Então, e aí que entra, possivelmente, o lado de você, em tentar, de alguma forma, essa proteção, caso a empresa realmente fale, não, realmente, esse conceito era meu e eu quero ficar com ele. Só fazer um comentário aqui, rapidamente, sobre, eu vi que o pessoal estava questionando a questão dos dados, da pesquisa lá. Aquilo, na verdade, aquele dado era um dado que eles fizeram de uma forma geral sobre as mulheres, dependente se elas compravam ou não cosméticos Dove, né? Na semana que vem, na segunda-feira, eu vou falar mais focado com vocês em pesquisa, né? E quando a gente faz pesquisa, a gente procura justamente analisar, né, com critérios muito que são muito, na verdade, depois replicáveis na população, né? Então, quando eles fizeram aqui certamente, né, quando eles mostram para a gente o dado, né, onde 4% das mulheres pensavam daquela forma, isso é algo que eles perceberam que é algo que era replicável realmente na população de interesse deles, tá? Mas legal. Algum comentário a mais? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa adicional. Foi muito mais pela questão da proteção, não. Podemos avançar? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Tá bom. Então, eu só ia... Oi, Gustavo, falar, desculpa. Eu só ia comentar que no âmbito do CONAR, aqui no Brasil, tá? Eu não lembro se essa campanha ela chegou a ser veiculada aqui no Brasil, mas no âmbito do CONAR dessa forma, eu entendo que esse conceito ele ia ser um pouco questionado, porque a regulamentação diz que a campanha publicitária, o consumidor tem que saber do que se trata desde o início, e ela só fala do que se trata lá no final, né? Então, mas aqui, na verdade, Bianca, foi um vídeo que eles fizeram para dar o start da campanha, né? Entendi. Não dali, foi a campanha... Não, ali foi um vídeo que
hoje vi que criou esse vídeo, né, logo quando receber aquele briefing, para poder dar o mote, né? Ah, tá. É por isso, eu não lembro nem se veio aqui para o Brasil, mas foi um vídeo, depois acabou viralizando, né? Mas assim, ele saiu lá fora, depois acabou viralizando aqui. Então foi o mote, né? Foi o gatilho, né? E a partir daí veio toda essa campanha que a Dove fez, né? Nas revistas, na televisão, usando modelos brasileiros, né? Com toda aquela característica diferente então foi, do que acontecia no passado, legal. tá? Então, o que eu estou discutindo aqui, na verdade, não é especificamente aquele filme, né? Mas é muito mais o conceito que partiu daquele filme, que derivou para toda a estratégia de branding da Dove a partir daí. Tá? Então, o que a gente está vendo nessa tela aqui, por exemplo. Então, tudo que a gente vê de Dove, né? Desde lá, né? Desde 2004, se não me engano, né? Acaba partindo para esse caminho, né? Buscando a questão da real beleza. Tá? Ok. Isso eles estão sendo muito consistentes, que para nós, no marketing, é extremamente importante e fundamental. Tá? E aí, para a gente poder realmente solidificar o nosso conceito, né, do que é branding, né? Pode falar. Eu tenho só uma pergunta, porque na prática, assim, para você demonstrar esse tipo de questão, é complicado, porque eu acho que quando a gente fala de indústria de cosmético, né, de moda e etc., são coisas que eu acho que esses conceitos de diversidade, de aceitação, eles estão crescendo muito, né, na nossa sociedade, assim. Esse tipo de discurso, ele tem aumentado porque as mulheres, né, sobretudo, elas têm buscado mais ter essa visão positiva sobre elas, né? Então, como é que funciona assim na prática? Porque você fala de diversidade, de aceitação, é difícil comprovar esse tipo de coisa? É a atitude da empresa, né? O que ela fez ali foi procurar, no caso, onde ela foi muito feliz. Quando ninguém falava sobre isso, ela falou, né? A Natura que a gente falou na segunda-feira. Quando ninguém falava de sustentabilidade, ela falou, né? O importante que ela tem que fazer a partir daí é essa consistência, né? Onde que ela sempre mostra que ela foi a primeira, né? Independente que outros venham a tocar na mesma tecla, né? E como você falou, realmente, Tamara, isso está realmente se expandindo e é perfeitamente compreensível, né? A partir do momento que alguém, né, traz um conceito que a sociedade compartilha, né, isso acaba se espalhando. E é positivo, né? Super positivo, super positivo. Obrigada. Todos eles, tá? E aí, para a gente consolidar ainda mais, né, o que é o branding, né? Então, lembrando, aquele conceito complementar ao posicionamento, né? O Kotler, né, o Kelly, que escreve com ele, fala que ele tem justamente a função de dotar produto e serviço com o poder de uma marca. E está totalmente relacionado a criar diferenças. Então, imagine vocês, é o que a Nike faz, por exemplo, quando ela pega, né, uma camiseta branca, né, que ela tem um custo ali para ela, né, de R$5, e a partir do momento que ela colocou o logotipo dela, né, o sushi, que tem toda uma carga, né, de gestão de marca, né, baseado no posicionamento dela, aquela camiseta passa a custar para nós R$100 e a gente paga por ela. Então, o brand tem essa função mesmo, de dotar aquele produto ou serviço com aquele poder daquela marca muito bem construída, né? E a gente faz isso justamente criando estruturas mentais, né? Através da comunicação, através de um produto, através de patrocínios, né, que a gente faz com eventos, né? Tudo isso faz com que a marca seja mais facilmente lembrada, né? E que aquele posicionamento que foi criado lá atrás seja efetivamente reforçado, né? O brand tem o papel de reforçar o posicionamento daquela empresa. E é um ponto fundamental também, que acho que na nossa conversa é importante a gente ressaltar, que tem essa autora que a Laura Bush fala no livro dela, que o brand não é uma tarefa, né, somente de nós marqueteiros, ou pessoas do design, ou mesmo consultores. É um papel, na verdade, da empresa inteira, né? Então, é o papel do jurídico quando pensa na proteção da marca, é o papel do pessoal da engenharia quando está desenvolvendo um novo produto, é o pessoal dos recursos humanos quando passa, né, aquele conceito, né, da marca, né, para os funcionários. Então, isso tem que estar muito bem difundido pela companhia, né? Então, o trabalho realmente é conjunto, né? Não é um trabalho somente num departamento, numa área apenas, tá? Aí, quando a gente tem um correto trabalho de branding, a gente primeiro tem o quê? Uma autenticidade, né? A marca começa a ter valores mais claros, né? Então, a gente começa a ver que aquela marca, ela representa aquilo que ela se propõe, né? Aquele posicionamento dela de fato. É o que a gente viu ali no caso da Dove, né? Tudo que ela criou a partir dali são valores claros que para a gente são autênticos dela, né? Ela também, as pessoas entendem, né, qual é o papel da marca, né? Entende para que ela serve, né? Isso é muito importante no marketing, né? A gente falava na segunda-feira
que a grande dificuldade que qualquer marca tem hoje é a expressão da mensagem, né? Tem tanta marca, tanto concorrente no mercado, que se você não se sobressair em relação dele, você acaba se perdendo, né? A relevância, né? Lembra que o posicionamento está baseado na diferenciação e na relevância. E quando ele provoca uma mudança na vida das pessoas, isso se torna verdadeiramente importante, né? Lembre-se da autoexpressão, tá? A diferenciação, né, que faz parte do posicionamento, ou seja, se distingue claramente da concorrência, né? A presença, né, e aí quando você também está fazendo a gestão do branding, passa também por você escolher os canais corretos, onde você vai estar veiculando a sua mensagem, né? Então, se o meu consumidor está mais focado em algumas redes sociais, hoje a gente usa muitos influencers, né, para divulgar nossas marcas, é importante realmente que essa presença esteja lá junto com eles, né? Que a gente foque realmente nele, né? E, finalmente, que eu falei para vocês várias vezes, mas é importante reforçar, a consistência, ou seja, ao longo do tempo, né, isso tem que estar sempre sendo reforçado, né? A não ser que a empresa faça um grande trabalho de rebranding, né, para poder mudar algum conceito, porque o mundo mudou, tá? Mas esses pontos são fundamentais para gerar realmente esse bom trabalho de branding. Tudo bem? Aí o que eu queria trazer para vocês... Quer falar? Pode. Deixa eu colocar no mute aqui. Eu hoje vou dormir no sofá, porque eu estou interrompendo muito. Você falou em rebrand, Havaianas foi um rebrand? Mudou o posicionamento? Sim, a Havaianas mudou. A Havaianas tem uma história muito interessante, que ela, quem lembra dela, né, era sandália que soltava tiras, né? Até o Chico Anísio, né, foi um grande garoto de propaganda dela. Ela era um chinelo que as pessoas usavam para trabalhar. E aí, na década de 90, ela começa toda aquela mudança dela, né, que passa não só pela marca, né, mas pelo produto também, onde ela começa a criar um produto ligado à moda, né? Então, ela traz estilistas, né, que começam a trabalhar no design dela, lançam coleções, né? Ela reposiciona o preço dela, né? Ela começa a trabalhar com preço mais caro, e cria toda uma estratégia de comunicação para valorizar aquela sandália. O produto continua sendo uma sandália que solta tiras, né? Mas com uma outra roupagem, com outra cara, né? E que se tornou muito mais caro, né? E realmente com um brand equity, né? Que a gente vai falar um pouco depois. A Granado também fez valioso. isso, né? Desculpa, qual, Henrique? A Granado. A Granado. Eu uso o caso da Granado muito com meus alunos, né? A Granado, ela era uma marca velha, né? Quando ela foi comprada, né, por um francês. A família deixou ela se perder ao longo dos anos. A Granado, para quem conhece bem a história dela, ela começou no Império, né? Na Rua do Ouvidor, aqui no Rio de Janeiro. E ela, naquela época, era uma marca, né, que os nobres, né, compravam, né, os produtos da boutique, a Granado, né, mas depois ela envelheceu, né? E aí um francês comprou ela na década de 60, 70 e fez todo o reposicionamento também, né? Todo completamente, né? Em termos de produtos, né? Em termos da cara, né? E é interessante assim que ele resgatou uma coisa muito bacana, né? O que a Granado tem de diferente que os outros não têm? E qual que é o elemento que você vê na Granado que é um diferencial dela em relação aos demais? Que esse cara explorou bastante. A Natura a gente fala da sustentabilidade, né? Mas o que a Granado tem que ninguém tem? Tradição. Exatamente, tradição, né? A tradição, e ele resgatou isso muito bem. Então, quando a gente vai hoje numa loja da Granado, né, tem toda aquela cara da boutique antiga. Se vocês entram no site da Granado, né, tem uma cara, né, da antiguidade, né, mas modernizado, né? O pH que eles usam no lugar do F, né, como farmácia, né? A Febo, que depois eles compraram, né? Eles era uma marca também muito forte. Eles não mudaram a Febo, né? Eles acabaram mantendo a Febo no portfólio deles, né? Isso ajudou também a melhorar esse posicionamento da Granado. Então, a Granado é um excelente exemplo também de como você faz um bom reposicionamento de marca. O que as cervejas... Pode falar. O que as cervejas têm feito também se enquadra nisso? Porque antes, por exemplo, elas estigmatizavam muito a mulher. E hoje em dia a gente já não vê quase nenhuma cerveja se utilizando desse aspecto. Isso também seria uma forma de rebranding? Olha, eu diria que, na verdade, é uma cobrança da sociedade, né? A sociedade mudou, né? E elas estão, na verdade, tentando responder a ela, né?
O rebranding passa, na verdade, por você realmente mudar seus valores, né, intrínsecos da tua marca, né? E eu acho que o serviço, na verdade, que elas fizeram foi, na verdade, se adaptar, né, ao novo mundo que a gente está vivendo, onde as pessoas realmente querem, né? Não querem mais ver aquela exploração, né, da mulher como objeto, né? Então, eu vejo isso muito mais como uma forma de não ser mal falada, na verdade, né? Sim. Queria mostrar para vocês, né? A gente na academia usa muito os chamados experimentos. Na segunda-feira eu vou falar um pouco mais sobre diferentes experimentos, pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas, né? Mas experimento, na verdade, você cria uma situação onde as pessoas que são partícipes do experimento não sabem, né, do que está acontecendo, para testar algum efeito, tá? Então, a gente usa para testar várias coisas. Há 3 anos atrás, por exemplo, no congresso da BPI, eu fiz um experimento para a comissão de pirataria para justamente mostrar, né, qual era, por que as pessoas compram produtos, no caso, né, usando o tênis da Nike, né, que a pessoa da Nike pediu isso para eu fazer também, por que elas compram produtos piratas nesses mercados, e-commerce como o Mercado Livre, aquela chinesa que é o Alibaba, né, e por aí vai. E aí, o que, na verdade, saiu dessa pesquisa é que você tinha um problema muito sério ali da questão de como, na verdade, esses sites trabalham a sua recomendação. Então, aquelas estrelinhas, na verdade, é uma coisa que acaba ativando a pessoa a confiança. E aí, quando o cara é muito bem avaliado, ele acaba comprando o produto sem achar que ele pode ser um produto pirata, né? E como geralmente produto pirata vende bastante, né? E o brasileiro tem o costume de avaliar bem o seu fornecedor, a não ser que tem um problema muito sério, né? Então tinha muito fornecedor de produto pirata que acabava realmente sendo bem avaliado, a pessoa comprava, mesmo falando que nunca compraria um produto pirata, né? E esse experimento legal para a gente poder ver qual a importância da marca, né? Esse experimento foi feito por um pessoal lá do Sul, onde eles fizeram um experimento clássico, né? Que é o que a gente chama de 2x2. Onde você tem, na verdade, a construção de 4 cenários, né? Onde você coloca sempre 2 variáveis, no caso, a marca e o preço, tá? E aí você, na verdade, cria, né, um cenário onde você tem uma marca conhecida, com preço alto, você compara essa marca com uma marca desconhecida, com preço alto, né? E depois você compara o cenário 2, que é a marca conhecida, com preço baixo, né, com a marca desconhecida, com preço baixo também, tá? E o que eles fizeram, que isso é bem bacana, né? Eles pegaram, né, 2 marcas muito conhecidas, que na verdade são as marcas mais vendidas de perfumes do Brasil, da Carolina Herrera, então Two Men e Two Sex, né, feminino. E do outro lado, eles criaram, na verdade, 2 frascos, 2 marcas, né? Um chamado Ri e outro Xi, né? Com o mesmo conteúdo, na verdade, eles pegaram o conteúdo do perfume masculino e colocaram aqui, pegaram o conteúdo do perfume feminino e colocaram aqui. Principalmente para não ter nenhuma outra variação além da marca do preço, tá? E aí eles pegaram, né, 170 pessoas, dividiram ela em 4 grupos, né? Então 40 nesse grupo, 40 nesse, e nesse também, e nesse aqui também, tá? E aí foram ver realmente qual era o efeito, né, da marca em relação à intenção de compra, a questão da avaliação da percepção de qualidade e da percepção de valor, né? O quanto aquele produto realmente tem de valor para aquele consumidor, tá? Em relação à marca desconhecida. E aí eles fizeram isso no que a gente chama de uma escala, de uma Likert Scale, né? Que você pega, na verdade, uma escala de 1 a 7 pontos e a pessoa gradua de 1 a 7 com a probabilidade de comprar aquele produto, por exemplo. Esse caso eu vou deixar até para vocês, eu não deixei para vocês lerem antes, porque muitos de vocês talvez tem muita estatística e talvez não quisessem lê-lo, né? Mas vale a pena quem tiver vontade de dar uma lida lá, que é um caso clássico de comportamento do consumidor. E eu vejo só que interessante, quando a gente pega, né, a marca conhecida, né, ou seja, o cenário 2, aquelas pessoas que estão naquele grupo, e compara, né, com a marca desconhecida num preço baixo, ela tem uma intenção de compra 20% maior do que a marca desconhecida, né? No preço alto, essa situação permanece, ou seja, a marca é importante todo o tempo, né? Seja com preço alto ou com preço baixo. Qualidade é a mesma coisa, né? A marca conhecida, ela denota mais qualidade do que a marca desconhecida, assim como também tanto o preço baixo como o preço alto. E o valor percebido da marca é a mesma coisa, né? Então, a marca, né? Você tem uma marca realmente muito forte, ela faz toda a diferença do seu produto, né? Então, de novo,
demonstra para a gente por que realmente é importante você investir numa marca, por que é importante ter consistência naquela marca, né? E outro dado legal que a gente traz essa pesquisa, né, que a gente acaba vendo a questão da mediação, né, do fato, aqui é bem estatística, tá, pessoal? Mas o que a gente está vendo aqui é o seguinte, que você tem, na verdade, uma relação, né, entre uma relação significante, ou seja, com essa estrelinha aqui, entre a marca e a qualidade percebida, ou seja, ao ver a marca de qualidade, eu automaticamente infiro nela uma qualidade. A marca conhecida, automaticamente infiro uma qualidade. Isso me leva a comprar aquele produto, né? E essa estrelinha não tem essa relação aqui direta, ou seja, eu não compro, né, um produto, no caso de perfume, né, somente porque eu quero, mas porque eu vejo realmente a qualidade ali naquele caminho. Então, isso quer dizer que, claramente, que você ter uma marca forte também denota para o consumidor a questão da qualidade, que leva ele a comprar aquele teu produto com muito mais intensidade do que uma marca que não é conhecida. Isso a gente faz vários experimentos todo o tempo para poder testar essas coisas, vários outros tipos de produtos. Eu reforço de novo o importante questão da marca. Podemos avançar? Mas então eu pergunto para vocês, o que faz uma marca ser mais lembrada do que a outra? Por que a Coca-Cola, toda a pesquisa que a gente faz sobre refrigerante é muito mais lembrada do que a Pepsi? Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. O que torna a Coca-Cola diferente da Pepsi? É somente investimento em propaganda? O gosto. O gosto, sem dúvida. Tem pessoas que gostam mais da Coca-Cola, né? Mas... Afetiva. Desculpa? Memória afetiva. Memória afetiva, sem dúvida. A Coca-Cola tem valores muito fortes, atributos de marca muito fortes também, que ela explora, né? Buscando essa memória afetiva das pessoas, né? Que a Pepsi, até hoje, não conseguiu, de fato, ainda suplantá-la. Provavelmente vai conseguir nunca, né? Ela tentou já de diversas formas, né? Tentou brigar com a Coca-Cola, até falei para vocês semana passada, segunda-feira, sobre aquilo que a Coca-Cola fez de criar a New Coke, né? Foi numa tentativa de bloquear a Pepsi, no sentido de que a Pepsi estava falando que a Coca-Cola era uma marca envelhecida. E as pessoas, na verdade, não acreditavam, né? Tanto que elas continuavam querendo comprar, consumir a Coca-Cola anterior e não a Coca-Cola nova, né? Outro ponto também, porque tem algumas marcas, né, que fabricam produtos, né, parecidos, entregam produtos muito iguais, né? Mas elas têm mais valor para a gente do que os seus concorrentes. A gente pega hoje, né, um iPhone e um celular da Samsung de top de linha, são iguais em termos de tecnologia, né? Tem essa questão do Fold hoje, a Samsung está trabalhando isso muito bem. Mas por que a Apple se sobressai em relação a isso, em relação à Samsung? Por que as pessoas continuam pagando mais caro por um iPhone? O design. O design pode ser, mas será que só o design? O status. Também, acho que, por exemplo, o costume que você tem pelo estilo da marca, que é totalmente diferente dos outros celulares que usam Android. Você sabe que você está usando o celular da Apple, você acostumou com aquele sistema e você não consegue mais trocar por outro. Ou seja, status, funcionalidade, a questão do uso. Estamos falando de status, de funcionalidade, do uso. Tem mais alguma coisa que vocês acham que a Apple ainda tem em relação à Samsung? A preocupação em trazer um refino. Porque a Apple, ela pensa no produto dela, e eu sou um usuário Samsung, mas a Apple, ela pensa no produto dela como uma verdadeira joia. Tanto que a caixa do produto tem um material mais grosso, melhor acabado, mais refinado, como se você estivesse abrindo efetivamente algo importante, de grande valor agregado. Ou seja, ela procura exprimir ainda mais aqueles valores que ela coloca dentro do produto dela, que também faz parte do brand dela. Ou seja, tem uma série de coisas que, apesar dos produtos serem iguais, a Apple procura, ainda faz, né, de uma forma diferenciada. E na minha opinião, a maçã ainda faz toda a diferença, né? O que a gente enxerga, né, na maçã... Gustavo? Oi, pode falar. Ela é diferente do que a Samsung fala. Eu acredito, assim, que depende muito. Por exemplo, a Samsung, ela não entrega a qualidade que a Apple
entrega em celulares comuns, que não são da linha S ou da linha Note. Agora, a linha S e a linha Note, eu acho que pode se comparar muito bem com os celulares da Apple, por exemplo. Pode, mas ainda a gente paga mais caro pela Apple, por causa da maçã, Sim, né? sim. E aí a gente leva a outro ponto, que é a questão da diferenciação que leva uma marca a outra, né? Muitas vezes está de novo na questão dos atributos, da atitude da marca em relação àquilo que ela faz. E aí eu trago de novo para vocês um vídeo, né? Na verdade, 2 vídeos que são muito bacanas sobre a Nike, né? A Nike, na segunda-feira, né, a gente discutiu um pouquinho sobre isso, né? Vocês viram lá no Kahoot, acabaram ressaltando a questão da atitude da marca, né? É uma marca que sempre se posicionou muito forte no mercado de marcas esportivas, né? E ela acaba se sobressaindo em relação às demais, né? E hoje, nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo, de isolamento social, um dos setores mais afetados no mundo inteiro foi o setor de esporte, né? Imagina todo o prejuízo, né, que todas as marcas atreladas ao setor estão, né, tendo com o cancelamento das Olimpíadas, que iam ter no Japão, os adiamentos, né, dos campeonatos de futebol pelo mundo inteiro, o UFC também que rompeu, NBA, a NFL, a NHL lá dos Estados Unidos. Ou seja, tem uma série realmente de esportes que acabaram sendo suspensos, né, por causa do momento que a gente está vivendo. Mas a Nike realmente não conseguiu tomar uma posição. E ela vem sistematicamente, né, colocando isso, né, nas redes sociais e tem viralizado demais, né? E isso está reforçando ainda mais a marca dela. Ou seja, ela está conseguindo de novo mostrar uma postura muito legal, muito adequada. E o primeiro vídeo que ela fez foi esse, que eu não sei se algum de vocês viu, mas que assim, ele é sensacional. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Veja, isso é atitude, né? É você tomar uma posição e reforçar isso a todo instante para reforçar os valores da marca, sabe? Isso é muito legal. Tem um segundo também que eu queria mostrar para vocês, que ela fez agora recentemente, que reforça ainda mais. Ela vem fazendo vários, e tem esses vídeos que vocês olharam no YouTube, tem tido milhões e milhões de visualizações do mundo inteiro, né? E reforça ainda mais os valores da marca. Isso é branding. Isso é realmente você reforçar seus valores, reforçar a tua atitude, né? Que ela faz sempre. Né? E isso acaba reforçando ainda mais aqueles conceitos e, de novo, faz a gente lembrar de uma marca, né? Mesmo momento, né? Totalmente diverso para ela mesma, né? Então, é isso realmente que a marca tem que se preocupar em fazer. Uma marca aqui no Brasil que tem feito isso muito bem, aqui no General é muito forte, acho que São Paulo também tem crescido bastante, é a Reserva, né? A Reserva é uma marca que foi criada por 2 amigos, né? Uma academia de ginástica, eles começaram a vender camisetas, né? Fez bastante sucesso.
E ela vem hoje que também criando grandes valores, né? Até hoje se associando, né, no que eles chamam de collab, né, de colaboração, com a NBA, com a Johnny Walker, com a New Balance, para reforçar os valores da marca. Né? Eles estão sendo muito felizes. Né? E eu acho que uma coisa que eles fizeram bem bacana, né, um tempo atrás, isso é um fato, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Esse garoto aqui era um traficante famoso aqui no Rio de Janeiro, chamado... O apelido dele era Mr. M. Ele era um chefe do tráfico no Morro do Alemão. E a mãe desse garoto pediu para ele se entregar para a polícia, né? E ele concordou, acabou concordando com a mãe dele, né? Mas antes de se entregar, ele decidiu se vestir bem e colocou essa camiseta. Isso foi estampado em vários jornais, né? Saiu no jornal local aqui e tudo mais. Né? No dia seguinte, né? O telefone do dono, ele fala da reserva, tocava insistentemente, né? Fornecedores, clientes, amigos, né? Pô, cara, você viu o que lá aconteceu, né? E eu pergunto para vocês, o que ele poderia ter feito com uma situação dessa? Você tem lá, né, um problema que tem nada a ver com a marca, né, mas de repente a marca está sendo associado, né, a um garoto que tem uma imagem tão negativa, né, que está sendo ali acusado de crimes, está se entregando realmente. Mas isso acontece o tempo inteiro com o Flamengo, né? Acontece o tempo com o Flamengo. Corinthians também, sou corintiano, né? Acontece. Acontece. Não é novidade nenhuma para gente. Mas o que a marca pode fazer nesse caso? Então, o que ele poderia fazer nesse caso? Acho que isso é o que é legal para discutir. Você tem sua marca estampada nos jornais aliada a um traficante. O que você faz? Não tem como processar a polícia, correto? Senta e chora. Senta e chora. Não tem como você, sabe, ir lá brigar com a Globo porque colocou você estampado ali no jornal, né? No Globo, ou mesmo no jornal local, né? Vocês têm alguma sugestão? Gustavo, só Fabíola está falando. Eu vi um caso muito semelhante a esse, que ocorreu com a Chanel, na verdade. Eu não me lembro agora exatamente a época, mas saiu uma biografia da Chanel extremamente polêmica, que associava a Chanel como uma espiã nazista no mundo inteiro. Esse livro foi lançado no Brasil. E, na época, com medo de que esses fatos pudessem afetar a conexão do consumidor com a marca, até porque, então, Gabriela Chanel e Chanel não se confundem, uma era uma pessoa, né, e a outra é uma marca. Uhum. Mas foi feito todo um gerenciamento de crise por parte do pessoal de marketing, de comunicação da marca, e foi feita uma comunicação pesada para que as pessoas pudessem esquecer o fato. Então, talvez a reserva pudesse ter usado a mesma estratégia, ter feito um comitê de gerenciamento de crise, ou já ter um comitê de gerenciamento de crise, porque fatos como esse podem acontecer a todo momento, uhum. e reforçar a comunicação com o seu consumidor, de forma que esse episódio pudesse ser esquecido ou não sei se eu falei alguma bobagem, mas assim, me lembrou muito essa situação que aconteceu com a Chanel. Foi feito realmente uma comunicação assim, bem pesada na época. Você trouxe assim, um exemplo excelente e eu faço um complemento que eu estava lembrando agora que eu estava falando. Teve um caso recente aqui no Brasil também, vocês lembram do Wizard, né? O dono, ele era o dono da rede Wizard, foi quem fundou a rede Wizard, né? Ele é um grande empresário, o meu irmão até é diretor de marketing da Pearson, que é dono da rede Wizard. O Wizard, recentemente, ele foi cogitado para assumir o Ministério da Educação no lugar daquele ministro que não foi ministro, né, que ele acabou sendo descoberto, que tinha um monte de mentiras no currículo Lattes dele. E ele, na verdade, acabou sendo pressionado, né, pelo grupo Pearson para poder justamente não aceitar o cargo, porque o nome dele, Wizard, era o sobrenome dele, né? E o fato dele aceitar um cargo no Ministério da Educação, num momento tão crítico, né, como aquele momento, já estava afetando realmente o pensamento, né, das pessoas sobre a Pearson, sobre a marca Wizard e as demais marcas. Né? Então, realmente não é uma situação fácil, não, sabe? Tem que se pensar muito, né, como fazer. Mas você quer saber o que eles fizeram nesse caso? Foi muito legal. Um dos caras que ligou para o dono da reserva foi o criador do AfroReg. O AfroReg é uma ONG aqui no Rio de Janeiro, né, que ele começou, se não me engano, de vigário geral, né, e que justamente ele trabalha com crianças, né, em situação de risco, né, crianças jovens em situação de risco. E ele falou, olha, você não pode, né, varrer isso para debaixo do tapete como todo mundo faz, né? Você tem que, na verdade, fazer diferente.
E o que eles fizeram juntos, né, foi primeiro, né, o garoto cumpriu a pena dele, né, mas depois que ele saiu da cadeia, eles transformaram, né, esse garoto no garoto propaganda dele, né, e hoje ele está aqui. Ele é um cineasta, né, tanto a Afroreg, né, como a Reserva adotaram ele, né, e acabou virando cineasta. Hoje, assistente de câmera, até essa foto que eu coloquei aqui para vocês, ele apareceu no programa do Bial, justamente contando essa história junto com o dono da Reserva, né, isso mudou completamente a história dele, né, e a Reserva conseguiu sair por cima daquele fato, né, que foi tão negativo para ela que ela não criou, né, como situação alheio a ela, né, como a Isabela falou, às vezes acontece quando sai também alguém com um jogador de futebol, né, que é um jogador de futebol, mas nesse caso realmente até muito ainda pior, né, porque é uma marca, né, que tinha realmente uma imagem, né, muito forte, né, eles conseguiram dar a volta por cima, né, fazendo, né, do limão a limonada, né. Então você tem que encarar os fatos, né, e tentar realmente mudar, né, aquela situação para continuar, né, fazendo a gestão da tua marca, né. E isso é o ponto principal. Tá? Posso fazer uma intervenção rápida? Desculpa, Cone. Vai você primeiro. Eu acho que quem falou do caso da Chanel tocou num ponto bem interessante, que é Comitê de Gestão de Risco, de gestão de perigo. De crise, que eu acho que é aí um papel fundamental no processo de gestão de portfólio que os agentes, os advogados, mesmo os advogados externos, né, e agentes externos estejam participando. Eu vou falar justamente sobre isso daqui a pouco vocês, quando estiver falando sobre o caso. Tá? A gestão de crise é algo que boa parte das empresas tem, né, empresas grandes, multinacionais. Isso é muito importante quando acontece um fato, né, um fato muito grave na empresa, né, para poder tomar uma atitude bem rápida, né, para aquele fato grave não afete a marca. E hoje, quando a gente fala em rede social, qualquer fato que acontece tem um poder de replicação enorme, né, para o bem e para o mal. Não, desculpa, o caso, eu acho que foi a Fabiola que mencionou da Chanel, né? Me lembrou que saiu agora, foi essa semana. Eu não vou me lembrar o nome agora do estilista, um estilista alemão. A família acabou de declarar que ele era o designer do Hitler, que fazia os uniformes nazistas. Hugo Boss, eu acho que foi. Foi bem interessante. Agora eu tô bem curiosa para ver como é que vai desenvolver, né? Porque é um estilista muito conceituado, né? Alta costura, alta moda, e então eles resolveram admitir que realmente ele era um simpatizante do nazismo e ele que fez o uniforme dos soldados nazistas, do Reich. Então, quer dizer, estão vindo às claras com isso, né? Eu acho que vai cair muito, né, o valor da marca, né? Eu acho que vai ter muita gente que não vai querer mais se associar, mas depois, vamos ver, né? Eu acho interessante também e vir às claras, né? Interessante, sem dúvida alguma, Isabela. E isso afeta demais a marca, porque é uma história do passado, né? Estamos falando de alguma coisa que aconteceu há 60 anos, mas que a memória realmente do que aconteceu naquela época, todo tempo, né? A gente relembra, né? E isso mas vai ficar tapando isso até quando, né? Também já tem 50 anos que eles estão sentando em cima desse segredo, né? Que já não é segredo de ninguém. Então acho que eles resolveram vir às claras, né? E falar realmente, né? O Hugo Boss, ele foi o estilista do exército nazista e agora vamos ver o que vai acontecer. Eu acho bem interessante ver isso também, né? Foi um inverso, né? Também, né? Eu acho que vai desvalorizar muito a marca, mas pelo menos estão vindo às claras, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas legal, vamos falar agora um pouquinho de gestão de portfólio de marcas, então. Então, só para a gente continuar, então, lembrar o que a gente como é que está construindo nosso raciocínio aqui na minha área de branding, né? A gente falou sobre posicionamento, que lembrando para vocês, posicionamento é você buscar um atributo, uma vantagem competitiva e colocar na mente do teu consumidor, algo que tem diferenciação e algo que tem relevância para ele. E você usa, né, esse posicionamento através de uma gestão de marca, né, de uma estratégia de branding, né, que é justamente você pegar aquele posicionamento e você perpetuar em tudo que você faz para a tua marca, de uma forma autêntica e com consistência, tá? Então, isso acho que são os pontos principais quando a gente fala numa estratégia de posicionamento de branding. Então, são questões complementares. E a gente cai realmente numa situação que, quando a gente pega, né, empresas, né, elas têm uma variedade, né, podem ter uma variedade enorme de marcas, né, ou não, né? E aí, quais são os caminhos que ela tem, né? Isso vem sendo discutido na literatura de marketing há algum tempo, já há um bom tempo mesmo como a gente faz isso, né?
O primeiro que começou a discutir isso, né, que é o nosso Papa, que eu falei para vocês, é o Kotler. Né? Em 98 a gente já falava sobre isso. Olha, né, você pode ter, na verdade, 4 estratégias. Né? Uma é a extensão de linha, a outra é a extensão de marca, outra é multimarca e a outra são as novas marcas. Né? Eu colocava isso num sistema até bem fácil, visualmente fácil da gente poder avaliar. Né? Extensão de linha é algo que você sabe completamente bem o que é. Então, você tem lá o exemplo que a gente está naquela foto. A batata Ruffles, né, tem uma série de sabores que eles vão lançando, né, cada sabor novo é uma extensão de linha. Não perde significado a marca, né, só está complementando realmente, né, para o consumidor, né, variações do mesmo produto com a mesma marca. Né, então, não tem grandes riscos e prejuízos. Né. Se o sabor não está certo, você tira fora e pronto, acabou. Tá? Uma outra forma é você sim fazer uma extensão de marca. Né? Então, quando você, né, usa a mesma marca para lançar um novo produto, né? Seja numa outra categoria, né? Então, aqui, né, tem um exemplo da Ford. Né? A Ford, uma época, fabricava fogões também nos Estados Unidos. Então, eles usavam a mesma marca aqui. Né? A vantagem é o reconhecimento de uma aceitação mais rápida. Né? O custo também para torná-la conhecida é menor. Né? Mas o problema, você começa a ter, né, a pessoa começa a não entender muito bem, né, qual que é o posicionamento da marca de fato. Ó, a marca fabrica automóveis ou fabrica fogões, né? E pior, né, eu falei para vocês na segunda-feira, o que a Mercedes fez, né, não mudando de segmento, né, digamos, mudando de categoria, mas mudando sim de segmento de mercado, ou seja, trazendo, né, a estrela de 3 pontas dela para um carro, né, quase que um carro popular, foi um desastre, né? Porque ali realmente ela conseguiu erodir parte de toda a construção de marca que ela fez ao longo de quase um século. Né? Então você tem que ter muito cuidado realmente com a questão de marca. Ela pode, no primeiro momento, parecer fácil, né, e menos custoso, mas dependendo do quanto você entendeu aquela marca, pode ser muito complicado. Tá? Uma outra estratégia também que ele falava que podia ter é a questão de multimarca. Então, temos aqui alguns exemplos. Né? Você pega lá um time de automóveis, a Volkswagen, né? Tem lá, né, seus carros Volkswagen, como por exemplo o Golf, que vende para caramba na Europa, né? Mas ele tem o Auge, né, que pega um segmento, né, com um pouco mais de renda. Né? E são públicos diferentes, né, com marcas diferentes, tá? Mas no mesmo setor. Ou mesmo o Omo, né, da Unilever, que é a grande marca da Unilever, mas tem um Brilhante, né, como até um produto de combate. Né? Então, o Omo, né, onde ela investe toda a propaganda, onde ela coloca um preço mais caro e tudo mais. E o Brilhante está ali para brigar com as marcas menores, né? Então ela usa muita promoção, ela procura realmente combater as outras marcas através do Brilhante. Né? A vantagem é que você consegue realmente atingir diferentes nichos, né? Ter realmente produto de combate, né? Como é o caso do Brilhante ali, mas o risco eventual é você canibalizar as vendas das marcas já existentes. Tá? E a outra situação que ele colocava é você fazer novas marcas. Então, Unilever, né? Tem o Omo, né? Mas em sorvete, quando comprou o Que Bom, manteve a marca Que Bom, né? Porque realmente são produtos, né, absolutamente distintos, né? Não fazia sentido realmente você ter um sorvete chamado Omo, né? Porque senão a pessoa vai ter uma percepção totalmente diferente, como é o caso desse daqui, que é real, tá? Em 82, nos Estados Unidos, a Colgate, a famosa Colgate que a gente conhece, né? Que fabrica creme dental, percebendo que o mercado de comidas congeladas estava crescendo, decidiu lançar uma linha de congelados chamada Colgate. Né? É lógico que não deu certo. Né? As pessoas não compravam porque começaram a achar, pô, será que tem gosto, né, bom? Né? Será que tem gosto de creme dental? O correto para a Colgate seria realmente ter lançado uma outra marca naquela época. Ela foi o modo mais fácil para tentar usar. Gustavo. O ativo dela só disso. Pode falar, Cláudia. Teve um caso, assim, acho que as pessoas mais antigas, eu lembro que foi um produto, ele era até gostoso, mas ele ficou pouco tempo no mercado, que era um chocolate com o nome Dove. Eu não sei de quem que ele era. Não sei se você se lembra disso, se você chegou a ver. Não, Dove não, mas eu lembro, por exemplo, que a Yakult... tinha o sabonete, né? Ainda não existia sabonete naquela época. Mas o chocolate existe até hoje. Existe? Mas não tem nada a ver com o Unilever, né? O Dove surgiu, pelo menos aqui no Brasil, nos anos 80. Eu acho que esse chocolate existia antes. O Dove no Brasil surgiu em 90, né? Mas esse chocolate eu realmente não me recordo, não. Mas o problema acaba sendo o mesmo, né? O fato hoje da marca Dove para sabonete e cosméticos ser tão forte, né? Eu acredito, né, que pode ter realmente uma
uma sobreposição, né, de todos os atributos que traz para a marca, para ver que aquela marca não tem nada a ver com a Dove e Unilever, né? É muito complicado, né? Complicado mesmo. Então, às vezes, né, a marca pode ter lá tudo corretamente, né, criado até então, mas você tem outra marca tão forte que surge, né, com o mesmo nome que ela e acaba acabando com a sua construção. Tá? Bom, agora, qual que é o grande problema disso que o Kotler falava, né? O mundo, na verdade, ele é muito mais complexo, né? Você tem tantas variedades de marcas, né? Empresas como Nestlé, a Kraft, a PepsiCo, né? A PepsiCo é dona da Pizza Hut, por exemplo, né? Do Kentucky Fried Chicken, né? A Kellogg's tem um monte de marca, a Mars, Johnson & Johnson, né? E como é que você faz essa gestão somente com aqueles 4 quadrantes, né? E aí vem um autor, né, subsequente ao Kotler, que ele sim é o grande referencial para a gestão de marcas, que é o David Acker, que ele, na verdade, cria o que a gente chama da arquitetura de marcas, né? Onde, na verdade, ele procura criar, na verdade, 2 extremos, né? O que ele chama de casa com marca, onde tem aquelas marcas clássicas, né, que para todo tipo de produto tem sempre uma única marca. Então, a Mitsubishi. No Japão, na época eles tinham televisores com a marca Mitsubishi, né? Além dos automóveis, né? A General Electric, que já foi enorme, né? Tinha uma série de produtos, né? Desde equipamentos médicos até lâmpadas, né? Com a marca GE, né? A Virgin, né? Começou com um selo, né? De gravadora, acabou virando lojas, né? Na Inglaterra, na França, de discos, né? De CDs. Depois o dono dela acabou criando uma companhia aérea, criou até uma companhia hoje que está nessa corrida espacial, né? Então, sempre desse caminho. E do outro lado, você tem aquelas marcas, aquelas empresas que acabam usando, né, as marcas com uma relação entre elas. Como é o caso, por exemplo, da Procter & Gamble, como o caso, por exemplo, da Unilever durante muito tempo, né? Onde as marcas, na verdade, elas são únicas, né? Elas são sozinhas, né? Mas você tem no meio do caminho muitas marcas onde a marca mestra, né, ela acaba, de alguma forma, tendo uma união com a marca que está ali junto com ela. Então, a IBM fazia isso muito bem com o ThinkPad, que era o modelo de computador dela, né? A Radiacor faz muito isso, do endosso, né? Das várias bandeiras de hotéis que ela tem, Novotel, Ibis, Sofitel, Mercury, por aí vai, né? Apollo, com o Paulo Ralph Lauren, né? Algumas marcas muito fortes, que a gente chama de marca co-impulsionadora, onde a marca é tão forte como, né, a marca mestra acaba tendo uma importância praticamente igual à marca do produto. O Walkman para a Sony foi uma excelente ferramenta de posicionamento, né? Quando ela inovou na forma como a gente ouvia a música, né? Ou mesmo o sensor, né? Com toda a questão de inovação que ela traz para a Gillette, né? Então, o Wacker, na verdade, fala, olha, o mundo ele é mais complicado, né? Você pode, então, ter uma marca única, né? Para todos os produtos, você pode ter uma marca para cada produto teu, né? Ou você pode ter um misto disso, né? E aí, quais são realmente as consequências disso, pessoal? Qual que é a vantagem, ou quando que a gente vai para um lado, quando a gente vai para outro? O que vocês me dizem? Ou seja, quando é que eu coloco realmente uma marca única em todo e qualquer produto meu e o quanto que eu tenho que fazer alguma coisa mista, como está aqui no meio, ou quando realmente eu vou fazer algo totalmente desvinculado com essas marcas, essas empresas? Eu posso fazer uma pergunta? Hoje eu vou dormir no sofá, gente, eu tenho certeza. Qual que é a diferença de essa questão do endosso e quando a gente vê as marcas ligadas com outras marcas? Uma época, a Puma, acho que usou nos tênis Pirelli, acho que a Renault usou nos carros Rock in Rio, Boticário. E tem também aquela questão de usar, às vezes, sandalinha da Xuxa, da Grendene, nome de artista. Qual que é a diferença? Do ponto de vista aqui dessa análise do Acker, né, aqui ele está olhando sempre a marca dentro da corporação, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente diferencia. Do ponto de vista de gestão de marca, acaba não tendo muita diferença, né? Porque, no fim, você coloca marcas muito fortes, né? Quando você coloca, por exemplo, a Grendene com a Xuxa, né? Propriedade Xuxa, quando você coloca, né, acho que a Renault fez uma associação com a Jovem Pan, se não me engano, marcas muito fortes. Você tem, na verdade, 2 marcas, né, tão fortes que ela tem, por exemplo, uma situação dessa como impulsionadora, né? Então, o efeito final é o mesmo. Uma diferença adicional que você tem, talvez, seja que a questão do prazo que você faz isso, né? Esses casos que você citou, Cone, são, na verdade, associações de marca
que você faz por um período de tempo curto, né? Para algum modelo específico daquele automóvel, daquela tua sandália Melissa, ou assim por diante, né? Esses casos que, na verdade, que ele coloca aqui são casos de longo prazo, né? Eu diria que é uma questão, na verdade, de tempo de utilização, né? E aí, cada uma delas acabam tendo seus valores intrínsecos, né? Então, a Xuxa tem os seus valores intrínsecos, assim como a Grendene, né? A Jovem Pan tem os seus valores intrínsecos, assim como a Renault, né? E, assim, essa associação procura, na verdade, aproveitar os dois lados, né? Então, o que a Renault queria quando ela fez lá a associação dela com a Jovem Pan no modelo específico de automóvel? Tentar mostrar que o carro dela era mais jovem, né? Porque a Renault tinha já, naquela época, uma imagem, um carro mais de tiozão, né? Um pouco isso. Gustavo? Oi. Posso dar um pitaco aí? Claro que sim. Então, vamos lá. Isso aí que a Connie levantou, na verdade, você associar, né, a Grendene com a Xuxa, e a gente tem tantos outros exemplos aí no mercado, do marketing que a gente acompanha, a gente tem que tomar muito cuidado com essa associação, porque acaba que o tiro pode sair pela culatra, né? Por exemplo, acredito que ninguém aqui associaria o Edmundo para fazer uma propaganda de seguro de automóveis, em função do episódio que já aconteceu. Né? Então, assim, os riscos que a marca, na verdade, assume, e obviamente isso é ponderado, quando, por exemplo, você coloca a propaganda da Nespresso, né? What else? Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é que representa e até então é uma pessoa ilibada no mercado. Mas a marca está sujeita a carregar o que ele pode causar para ele, obviamente, para a marca indiretamente. Sem dúvida alguma. Você faz sucesso com a personalidade, tem esse ponto fundamental que você saber que a pessoa, às vezes, ela é incontrolável, né? E o inverso também, né? Por exemplo, o Antônio Fagundes com a JBS, né? Antônio Fagundes, não, era um outro artista. Não, foi o Roberto Carlos, né? Tony Ramos. Tony Ramos, isso, que é bem respeitado. E ficou um garoto propaganda da JBS e depois teve esse abalo aí, né? Então, quando você faz a associação de marca, né, com uma personalidade, com uma outra empresa, né, esses valores têm que ser muito complementares, né? E ao mesmo tempo você saber que tem riscos também. Da mesma forma que também você olha, né, essas associações que você faz, né, dentro da própria empresa, quando você tem um endosso forte como esse, né, e uma marca vai mal, ela afeta, sem dúvida alguma, a marca mestra da tua empresa, né? Então, esse risco também existe, né? Lógico, no ambiente corporativo, né, dentro da própria empresa, ela é mais controlável, né? Mas o risco existe sim. Então, esse é um fato, sem dúvida alguma, né? O risco que você tem acaba sendo, né, um fator importante na decisão, se você vai para um extremo, né, ou para outro. Tá? Esse caso da personalidade acabar sendo prejudicial para a marca a qual ela é associada, às vezes pode ser favorável também. Eu estou pensando no caso da Gabriela Pugliese, né, que daí ela teve 800 contratos publicitários cancelados porque ela representava uma vida saudável e daí ela foi fazer festa no período da pandemia. Uhum. As marcas que cancelaram o contrato publicitário com a Pugliese, que às vezes nem eram tão famosas, assim, tão reconhecidas, começaram a se sobressair porque falaram, né? Começaram a ir na mídia também e dizer que cancelaram, que não se associam com uma pessoa que não condiga com uma vida saudável e tal. Então, acabou favorecendo, né? Sim. Também. E aí, Isabela, volta a questão de você tem que ser muito rápido, né? Tem que ser muito rápido nas suas decisões, né? Você não pode esperar, senão o dano é muito grande. Tem um caso recente, não sei se vocês viram, mas o goleiro Bruno, ele está circulando por aí, né? E ele recentemente foi contratado com um time, se não me engano, acho que foi no Amazonas ou no Acre, né? E na madrugada seguinte à contratação dele, foi anunciado no domingo no time, né? Pelo o presidente do clube. Na madrugada seguinte, né, a única patrocinadora do time já estava anunciando, né, nas redes sociais, depois na imprensa, né, que ela estava saindo do time. Né? Uma cidade pequena, uma marca pequena, mas ela tomou uma atitude correta, ou seja, ela sabia que ela não podia realmente manter a imagem atrelada dela a uma pessoa realmente tão complicada. Então, essa questão realmente é um risco, e toda vez que tem um problema, você tem que tomar uma atitude muito rápida, porque o dano para a tua imagem, né, pode ser fundamental. Ou, como você falou, né, você pode usar daquilo, né,
é algo benéfico a partir do momento que você toma uma postura muito correta. A história lá de novo da reserva, a história da Nike, quando ela coloca muito claramente a questão ali do posicionamento dela nesse momento que a gente está vivendo. Assim, uma atitude muito forte, né, que seja correta de fato para quem é o teu consumidor final de fato, tá? Mas, em suma, para ficar claro para todo mundo. Então, quando a gente olha realmente esse modelo do ACA, que parece complicado, né? A gente vê, na verdade, que as marcas, né, têm um relacionamento muito mais complexo dentro das empresas, né? O que a gente tem que extrair disso é que a solução para isso passa realmente para o olhar, né? Qual é o risco e o benefício de você associar mais ou menos, né, aquela marca que você acabou de lançar com a marca corporativa da minha empresa, né? E como a gente pode fazer isso? Eu trago de novo, né, aquele meu modelinho, né, que eu criei, que está muito atrelado, né, de novo a questão do posicionamento, ou seja, né, se aquele produto, né, se aquela marca nova agrega valor para a minha marca mãe, ao mesmo tempo também a minha marca mãe favorece aquela marca nova, essa associação entre elas pode ser, né, muito conexa, ou até realmente usar a mesma marca, né? E, finalmente, a questão do brand equity, né? Ou seja, o quanto que agrega de valor para a marca-mãe. Né? Se agrega valor para a marca-mãe, tem que realmente valorizar, tem que estar conexo mesmo. Né? Porque realmente você vai fazer ações que vai estar gerando não somente valor para aquela marca nova, mas também para a marca corporativa, para a marca principal da tua companhia. Tá? E a gente avalia isso a gente vai entrar, né, e o Rafael semana que vem, né, muito pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas, experimentos, daqui um pouco em modelo que já falou, e algumas análises que a gente faz, como análise de forças, fraquezas, ameaças, oportunidades, que é a análise SWOT, ou mesmo a matriz BCG. Tá? Bom, aí são 6h20 já. Eu queria fazer agora um estudo de caso com vocês, para a gente poder exercitar um pouco o que a gente viu até então. Mas antes de fazer o estudo de caso, eu queria perguntar se ficou algum ponto que vocês queriam comentar, alguma dúvida, alguma colocação, para a gente poder avançar. Deixa eu ver o chat enquanto isso, para ver se tem alguma outra questão que foi levantada. Mas se alguém tem algum ponto que queria perguntar, colocar sobre a questão de branding, posicionamento, ou mesmo sobre esse portfólio que muitas empresas têm, que são às vezes muito complexos, né? Ou não? Bom, então vamos avançar. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente fez na segunda-feira. Eu vou ler o caso junto com vocês. O caso meu, né, é igual para todos os grupos. Depois que eu ler o caso, aí sim, o Alan, acho que o Alan está aqui aí, né, Alan? Não ouvi ele ainda falar nada aqui. Opa, tá sim. Maravilha. Então o Alan, que é um dos nossos monitores, né, ele vai depois dividir de novo vocês, né, randomicamente, né, em 5 salas, para aí vocês poderem discutir mais em profundidade esse caso, né, e tomar, na verdade, algumas decisões para a gente poder depois comentar aqui no grupo, tá? Bom, aqui, deixa eu ler para vocês. Então, esse caso, na verdade, ele começa na década de 90, né? Vocês lembram que no Brasil, a Unilever, ela praticou no Brasil uma estratégia muito parecida, que a gente chamava aqui de casa de marcas, né? Que a gente chamaria de casa de marcas, que é justamente você ter no mesmo mercado várias marcas da mesma empresa. Então, ela identificou diversos segmentos, né, baseado em classes socioeconômicas, estilo de vidas, e lançou marcas destinadas a atender cada segmento em particular. Né? Outra característica muito forte, né, nesse modelo que ela criou era a existência de marcas diferentes para cada tipo de produto. Né? E assim a empresa se via à frente de portfólio com centenas de marcas que precisavam ser alavancadas, né, através de campanhas custosas, campanhas de propaganda sempre foi custoso, ainda mais naquela época que não tinha a internet, né, e também de promoção de vendas. E além disso, né, somente algumas dessas marcas que ela investia bastante dinheiro, ela investia muito dinheiro em várias delas, mas somente algumas delas eram responsáveis efetivamente por grande parte do faturamento da empresa. Então tinha uma marca, por exemplo, que era a Atkinsons, né, que ela representava, desse grupo de marcas da Atkinsons, 70% do faturamento dela provinha do sabonete Fenólico, vocês devem lembrar bem. Né? Outro problema recorrente que tinha também aqui no Brasil, que tinham muitas marcas que a Unilever tinha, que ela tinha criado ou mesmo comprado, que não tinha nenhum alinhamento com as marcas globais da Unilever. Então, em 94, ela iniciou, né, um investimento, um grande processo de transformação.
ela teve um corte muito grande no portfólio dela de marcas, ela tinha 32 marcas e ela passou para 13. E ela tinha 320 produtos dessas marcas que ela reduziu pela metade. Tá? Um outro fato bem importante sobre a marca é que na operação brasileira, né, ela tinha algumas particularidades. No Brasil, ela era chamada de GC Lever, você deve lembrar bem, né? Até o início de 2000. E somente em 2001, quando ela adotou a nomenclatura, né, o nome Unilever, né, que hoje todo mundo conhece. Tá? Mas qual que era o grande problema naquela época? Né? Pela estratégia dela ter a estratégia de casa de marca, pelo fato de ela usar o nome Unilever, e a própria GC Lever, né, se a gente se lembrar de como eram os produtos, né, o nome GC Lever, né, o L da Gibbs para alguns produtos, ele vinha, na verdade, somente como o nome da empresa, né, lá no fundo da embalagem do produto. Né, não aparecia o logotipo, nem nada disso. Tá? E aí as pessoas não faziam associação. Então, uma época, eles fizeram uma pesquisa lá bem nessa época, em 94, quando perguntavam para as pessoas, né, os consumidores, né, se eles associavam e sabiam, né, qual era a relação entre o sabão em pó Omo, os caldos, né, Knorr, o shampoo Seda, né, somente 7 em cada 100, ou seja, 7% dos consumidores respondiam corretamente que eram da mesma empresa. Mas aí, 12 anos depois, né, desse rendimento dela, ela decidiu então, né, desse 94 a 2006, ela decidiu, na verdade, trazer a marca corporativa Unilever no mundo inteiro, né, trazendo primeiro esses pilares, né, do branding dela, né. Ela adotou mundialmente esse logo que ela tem, que quando a gente olha aquele logo que está aqui, tudo são ícones, né, que faz parte dos valores que a marca acredita, a questão de sustentabilidade, meio ambiente. Então, quem olha lá no site dela, ela conta um pouquinho com esses valores. Né? E trouxe isso para a marca. E a partir dela começou a gravar isso, né, deixar muito mais evidente nos produtos, junto com as marcas que ela tinha. Né? E com isso, né, o patamar de desconhecimento mudou completamente. É lógico, ela investiu um caminhão de dinheiro para fazer isso. Né? Ela trouxe realmente até também pessoas, né, que eram influenciadores, na verdade, pessoas que eram influenciadores, não influenciadores digitais que a gente conhece, pessoas que tinham, né, influenciadores entre consumidores, para também falar melhor sobre a marca, jornalistas. Né? E ela passou, na verdade, de 2006 para 2012, de um reconhecimento, né, de 7% para 87%. Né? Foi um enorme salto em apenas 6 anos. Tá? Esse é o pano de fundo, né, que aconteceu de fato. Aqui, para vocês verem, né? Essas eram as marcas do lado direito que ela tinha, né? Então, por exemplo, né, 10 marcas que ela tinha com Vinólia, Rexona, Signal, Close-Up, Dimension, Seda e outras tantas, respondiam por 84% do faturamento delas, da Unilever, da época era da Gibbs, né, da Gisele. Enquanto que as demais, né, 22 marcas, né, respondiam por apenas 16%. Ela fez foi cortar, né, para 13 marcas apenas. E aqui do lado direito são as marcas que ela tem hoje, né? Hoje eu peguei, né, do site dela, são as marcas que ela tem lá, que estão ativas de fato. Axe, Cif, Helmas, Omo, Kibon, Brilhante e tantas outras. Tá? Agora, ela hoje, né, ela procura realmente colocar a marca mais em evidência, né, o Unilever. Então, aqui no Brilhante, né, que a gente compra no mercado, tem lá a marca, né, aqui do lado, mas ela aparece como logotipo de fato, mas no uso profissional, ela deixa muito mais estampado a marca Unilever, realmente deixando o endosso muito mais forte. Tá? Agora vamos pensar na seguinte situação, que essa vocês vão discutir, além daquelas informações essenciais, né, uma situação hipotética. Né? Em julho desse ano, houve um acidente na linha de produção do sabão em pó Omo, na fábrica que eles têm lá em Indaiatuba, onde o componente ácido utilizado nos tanques para limpeza se misturou ao produto. Centenas de consumidores que tiveram contato com aquele produto, ao manuseá-lo para lavar suas roupas, sofreram queimaduras nas mãos, algumas inclusive segundo grau. Essas imagens, né, rapidamente viralizaram nas redes sociais, o que afetou seriamente as vendas do produto. A participação de mercado da marca Omo em julho desse ano desabou para menos 5%. Em julho e agosto não houve retomada dessas vendas, o que sugere um dano de longo prazo à imagem da marca. Em contrapartida, seu principal concorrente, que é a marca Ariel, da Procter & Gamble, trouxe líder nesse mercado. Diante disso, a matriz da Unilever, no Reino Unido, convocou uma reunião com o Comitê de Crise da filial brasileira. A gente falou sobre o Comitê de Crise, as empresas todas têm, né, o Comitê de Crise, do qual vocês, né, como gestores de portfólio de marca, fazem parte, para tratar desse problema.
Entre os principais pontos a ser discutidos estão a queda das vendas, os potenciais danos à imagem da Unilever e das demais marcas no Brasil e também no exterior. Eles já estão achando que isso também pode afetar a marca Omo lá fora, né? Ou mesmo a marca Unilever. Então, o que eu quero, né, que eu gostaria que vocês discutissem agora nesses grupos que vão estar sendo formados aí pelo Alan, e depois eu vou circular pelas salas, como gestor de portfólio de marcas, quais são o que tem, né, como de pano de fundo como problema e quais são possíveis soluções para esse fato, né? Então, um fato hipotético, né? E como ela pode resolver esse problema diante de toda essa história que ela fez até então com a marca dela. Tudo bem? Olha lá, podemos dividir o grupo? Opa, podemos sim, galera. Bom, legal, vamos lá. Bom, esse caso, como eu falei para vocês, é um caso hipotético, né? Mas é um caso que pode acontecer de fato em qualquer empresa. Vários grupos, né, eu passei pelas salas e citaram muito o caso lá da cerveja Becker, lá em Belo Horizonte, né? Que teve um caso parecido, eu me esperei no caso deles lá para poder criar esse caso aqui para a OMO, né? Essa situação hipotética. E eu queria que vocês comentassem, a gente pode fazer uma rodada entre os grupos, né? Acho que o pessoal sabe mais bem qual grupo cada um, mas quais são os pontos principais que vocês levantaram, né, no grupo que deveriam ser a preocupação e uma solução para a OMO e para a Unilever nesse caso? Então, grupo 1, o que vocês discutiram, que vocês gostariam de colocar como ponto do grupo? Tanto sobre a questão da imagem da marca, né, mas também sobre a questão de qual marca deveria estar sendo alavancada, né, com a marca que seria colocada como substituta no lugar da OMO, enquanto está tendo esse problema no mercado. Né? Com relação à gestão desse problema que aconteceu, a gente também lembrou do que aconteceu com a Vale. É óbvio que o da OMO foi um pouco bem menos grave, mas também teve esse caso. A gente entende que a empresa, nesse momento, nesse mundo globalizado, em que todo mundo sabe o que está acontecendo, tem que ser transparente para assumir os erros e, ao mesmo tempo, mostrar que ela errou, mas não quer errar mais, investir em campanhas não sociais, talvez campanhas em, por exemplo, hospitais para pessoas queimadas, pesquisas, para demonstrar que ela realmente não se sente confortável com o que aconteceu, que ela se sente culpada, mas que ela quer melhorar e ajudar, fazer o fato se tornar talvez uma publicidade boa depois. Ou seja, usar o fato para tentar reverter a imagem ruim que ela teve no mercado. Porque muita empresa faz isso mesmo. Né? A Vale procurou fazer isso, né, criando programas de sustentabilidade lá em Brumadinho, né? Então, isso acaba sendo uma alternativa que a empresa faz para tentar reverter um processo como esse, sem dúvida alguma. Né? Às vezes dá certo, às vezes tem problemas adicionais. A Vale, ela está num setor, que eu diria para vocês que ele é um setor empresarial. O setor empresarial acaba lidando muito com a questão dos números. Né? Então, enquanto a Vale continuar fornecendo, né, para o mundo minérios a baixo custo, ela vai continuar sendo uma empresa que vai estar tendo seu mercado, né, presente ali. Quando é uma empresa de consumo, um problema como esse, hipotético como o da OMO, acaba sendo muito mais danoso, né? Porque as pessoas tendem realmente a levar isso com muito mais força, porque realmente está afetando os atributos da marca, né? O posicionamento da marca e toda a gestão que ela fez da marca até então. Então, eu diria que entre a Vale e a OMO, né, para um problema como esse para a OMO seria muito pior para o negócio dela como vendas. Né? Quer falar, Cone? Então, mas eu acho que tem uma outra questão também. Né? Vale só tem uma marca, né? Pode ter outras, mas, enfim, é só uma marca, como lá BMW, enfim, Verde. No caso aqui da Unilever, ela tem outras marcas para o mesmo produto, né? Então, essa era outra questão que eu vou interessar também, né? Voltando aqui à nossa arquitetura de marcas, né? Quando você tem uma marca só, o que acontece com um produto, né, afeta todo o resto. Né? Quando falou bem, né? A Vale tinha uma marca só, o que aconteceu com ela ali, né, na tragédia de Brumadinho, acabou afetando de fato toda a imagem corporativa da organização. Né? No caso da Unilever, né, o problema com a marca OMO, por exemplo, afeta sim comercialmente, né, aquela venda de produto dela, mas provavelmente não vai afetar o segmento dela de pasta dental, não vai afetar o segmento dela de produto de limpeza, não tem nada a ver com o OMO. Né?
Então, isso você acaba conseguindo desvincular. Então, realmente, você conseguir realmente ter, né, uma estratégia que você desvincula, né, produtos de suas marcas, é muito interessante para você conseguir se preparar e se precaver para qualquer problema se tiver algum processo. Você tem uma marca única. No caso da cervejaria Becker, que vários de vocês falaram, né? A cervejaria Becker era uma empresa pequena, com uma marca única, acabou, né? Ela acabou. Se tivesse acontecido com a Bev, né, com a Skol, a Brahma se manteria ainda viva, né? A Antártica também, né? Teria o mesmo problema da cervejaria Becker, tá? Então, esse é um ponto interessante. Grupo 2, o que vocês conversaram? Alguém lembra qual era o grupo 2? Bom, deixa eu fazer uma forma diferente. Passando para o ponto principal ali, né, além da questão, né, de você ter uma ação imediata, que pelo que passei nas salas, todo mundo falou muito isso sobre ser transparente, né, fazer ações para reverter essa imagem, tudo é importante, sem dúvida alguma. Mas tem um ponto imediato, que é aquela questão do momento das vendas, né? Ou seja, a Omo, naquele caso hipotético, caiu de 35% do mercado para menos de 5%. Ou seja, isso, quando a gente fala em mercado de sabão em pó, representa alguns milhões, ou talvez algum bilhão de prejuízo, né? Qual daquelas marcas que vocês elegeriam como a marca que deveria substituir a Omo? E por quê? Tem lá a Brilhante, tem o Surf e tem a Alas, né? Gustavo, no grupo 4, a gente chegou na conclusão de que seria mais adequado investir na Brilhante para que ela assuma o posicionamento da Omo aqui no Brasil, mas que para um reposicionamento internacional, como a Brilhante é uma marca nacional, poderíamos ter ela em outros países, mas talvez teria alguma dificuldade relacionada à fonética, né? Omo é muito mais simples, a fonética do Omo. Agora, para alguns países, a expressão Brilhante pode dar algum tipo de dificuldade. Então, eu teria que pensar em uma outra marca em outros países, se fosse fazer o reposicionamento do Omo também, mas aqui no Brasil a gente pensou na marca Brilhante e também revendo algumas especificações técnicas dela para que ela tenha a mesma qualidade que o produto Omo tem hoje, né? Porque não adianta nada eu simplesmente tentar reposicionar a Brilhante para que ela ocupe o lugar da Omo e eu manter a mesma especificação técnica, com a mesma qualidade. O consumidor não vai sair de uma marca premium para ir para uma marca inferior, assim, ele vai ir para a marca do meu concorrente. E você colocou um ponto, tem outros pontos que eu quero também pontuar, mas colocou um ponto, Bianca, que é fundamental na tua fala. A Brilhante, ela foi colocada no mercado e posicionada como uma marca de combate. Você conseguir reverter essa imagem de marca de combate para uma marca premium, como é o Omo, é muito difícil. A Unilever vai ter que gastar muito dinheiro para isso, né? Mas, então, ao mesmo tempo, desculpa te interromper, porque o pessoal falou, a gente não pode usar, então, as outras duas marcas que tem a fonética mais fácil, que é a Surf e a Ala. Só que as duas outras marcas, aí é uma opinião que foi mais minha, assim, se alguém do grupo 4 quiser aqui também se posicionar, mas é que são marcas muito inferiores. Como que eu vou pegar essas duas marcas que são tão inferiores e transformá-las em marca premium? Acho que a Brilhante seria a que estava mais perto aí disso, né? Mesmo sendo uma marca de combate. Mas, desculpa, Bianca, quando você fala marca inferior, você está falando da questão da participação de mercado ou uma questão de imagem da marca? Imagem da marca. Mas a Surf, será que tem realmente uma imagem ruim, complicada em relação à Brilhante, por exemplo? Eu não tenho essa percepção, não. O que eu diria para vocês, você colocou pontos fundamentais que são legais a gente falar. Você tem realmente uma marca imediata, que é a marca Brilhante, que ela tem um fator, que é uma grande vantagem, que é uma marca já muito conhecida. A gente conhece muito bem a Brilhante, né, para outros mercados, né? E ela já tem uma participação de mercado significativa no país. Ou seja, no Brasil, você colocar a marca Brilhante como substituto da Omo, do ponto de vista de reconhecimento da marca, não é nada difícil. O que eu questiono mesmo é a questão justamente da pessoa realmente fazer a associação de qualidade, a questão de pegar uma marca de combate e tentar colocar no lugar da outra mesmo. Uma outra questão que eu vejo, né, vocês lembram, eu coloquei lá aquele slide que tinha, a Unilever tinha 32 marcas, né, e ela fez aquela racionalização dela, que ela passou para 14 marcas, né, se não me engano,
E um dos fatores que ela queria ali colocar são marcas globais. Hoje, se eu lá no site da Unilever, ela tem 29 marcas de novo. Ou seja, o que ela fez lá em 94, ela já voltou atrás. Então, ela continua de novo com um monte de marquinha, né? Muitas marcas das nacionais que ela comprou, e ela continua gastando dinheiro. Então, aquele trabalho que ela fez lá atrás, realmente, tentar racionalizar tudo isso, ela acabou jogando fora. O fato de investir em uma marca local te traz realmente, né? Uma marca, como você falou, uma marca que está reconhecida, a palavra brilhante, marca faz reconhecimento. Do ponto de vista jurídico, vocês melhor do que eu podem falar que é uma marca evocativa, né? Ela não é distintiva, como é, por exemplo, a marca Surf, né? E, ao mesmo tempo, ela não tem uma presença global. Ou seja, se daqui a alguns meses, né, a Unilever começa também a ter o mesmo problema que ela teve no Brasil com a marca Omo, né, lá fora, porque isso se espalhou para fora, o fato dela investir na marca local não vai resolver o problema lá fora. É melhor realmente ela começar a investir fortemente na Surf, porque ela pode, talvez, né, não conseguir rapidamente, né, tomar o lugar da Omo aqui no Brasil, mas lá fora ela pode ter muito mais habilidade disso, porque lá fora já é uma marca conhecida, já tem uma participação no mercado, está presente em vários países, então é muito mais fácil ela pensar numa estratégia global. E quando a gente fala de uma empresa tão grande como a Unilever, o que é global tem que muitas vezes se sobrepor o que é local. Tá? Então, por isso que a minha recomendação, né, seria realmente eles passarem todos os investimentos que eles vinham fazendo na Omo para a marca Surf, para ela poder ocupar esse espaço. Eles deveriam ter feito lá atrás. Né? O que eles fizeram lá atrás, né, quando eles racionalizaram as marcas, eles não poderiam ter começado, né, todo um trabalho com a Brilhante. Eles pegaram a marca Surf, que era uma marca que eles tinham lá fora, que estava bem conhecida. Né? O que fizeram foi voltar ao passado. Né? Quem quer falar? Eu concordo com o senhor, porque realmente Brilhante é uma marca que ela, como o senhor falou, é uma marca de combate, né? E ela tem uma qualidade muito inferior. Não dá nem para comparar com o Omo. Agora o Surf já dá. O que eu vejo que o Surf, o desconhecimento da marca acaba sendo algo favorável nesse momento. Né? O fato de ser desconhecido por boa parte da população pode ajudar até a Unilever. Talvez ela tenha uma qualidade inferior de fato em relação ao Omo, né? Mas dá a capacidade da Unilever melhorar a fórmula dele, evidentemente usar a mesma fórmula, que ninguém vai ficar testando, né, para ver se é a mesma fórmula ou não, e aí poder divulgá-la. Né? Então, o Brilhante já tem aquela imagem de uma marca de combate, que vai lá competir com as marcas mais pelo preço do que pela qualidade. Né? Então, quando a gente tem um problema como esse, vocês falaram muito bem, a rapidez tem que ser muito forte. Então, o grupo fala, pô, mas demorar 2 meses para chamar a gente do comitê de crise? Realmente, não poderia ter demorado tanto tempo, não. Teria que ter sido muito mais rápido. Né? E, às vezes, a estratégia tem que se sobrepor no longo prazo, né? Não pensar no curto prazo. Eu tive um caso muito parecido com esse quando trabalhava no grupo Fiat. Né? O que aconteceu? Eu trabalhava na divisão de máquinas agrícolas de construção. E falando rapidamente para encerrar o que aconteceu naquele momento. A gente tinha uma marca muito forte no setor de cana-de-açúcar, que chamava Case, né? Máquinas que custam quase R$1 milhão. E numa antecipação de lançamento, né, da engenharia, a máquina precisava de muito problema no campo, de começar a pegar fogo, inclusive. Né? E, lógico, a John Deere usou isso muito em si, muito contra a Case. Né? É um grupo fechado, pequeno, que compra esse tipo de máquina. Né? E aí, qual foi a opção realmente da empresa naquela época? Né? Foi preservar as outras marcas do grupo. Né? Por quê? A gente estava falando só da Case, né? A gente estava falando da New Holland, que era outra marca gigantesca, que a Fiat tem no mundo inteiro, e principalmente outra marca do grupo Fiat, né? Então, a própria Fiat de automóveis, a própria Iveco, né? Então, todas essas marcas, naquele momento, no nosso comitê de crise, a gente procurou preservá-las, independente de qualquer problema que a gente tinha, porque a gente sabia, né? Que uma coisa era aquele momento crucial que estava tendo venda em cana-de-açúcar. Outra coisa é aquela imagem de produto ruim espalhar por todo o mercado, todo o setor automobilístico no mundo inteiro. Né? Então, foi um ponto que a gente acabou realmente olhando muito mais o global do que somente o pontual local ali. Tá? Quer falar alguma coisa, Cone? A Cone querendo falar alguma coisa. Alguma ponderação final? Já são 7:06 para variar, eu passei do meu tempo. Né? Boa final de semana para vocês. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau.